Muito bem, pessoal. Nosso papo técnico de hoje é sobre SSDs, mais especificamente os SSD M.2. Tá? Então, o que acontece? Eles são as vedetes hoje no mercado. Tá? Então, eles são, na verdade, uma evolução de um outro SSD, que é o padrão SSD SATA, que é uma evolução direta do que a gente chama e conhece há décadas do nosso bom e velho HD, o hard disk, disco rígido, né, disco fixo, ou o nome mais antigo que se foi atribuído a ele, quando eu comecei há 38 anos atrás, a gente não chamava de HD, chamava de Winchester. Né? Então, a história por trás do SSD é muito mais antiga do que se imagina. As pessoas imaginam que o SSD é coisa aí de 2010, mas não é. Pra você ter uma ideia, tá? O primeiro disco que obedecendo as regras ou o conceito do SSD é de 1978. Tá? No final dos anos 80, em 89, tá? Eles começaram a dar forma ao que a gente conhece como o SSD de hoje. Durante os anos 90 inteiro, isso foi sendo desenvolvido. Claro, aí foi mais para o mercado corporativo, mais para aplicações específicas da macroinformática, né? E não da microinformática, que é a nossa área. Mas ele foi lapidando. Imagine que é mais ou menos que nem a Fórmula 1. Né? Você tem lá o freio ABS, ele foi desenvolvido, câmbio borboleta e vários outros tipos de inovações, tipos de óleos, combustíveis que são utilizados. A Fórmula 1 é, na verdade, um laboratório de teste. Isso acontece também na informática. Tá? E muitas vezes é o mercado corporativo. Eles testam muitas coisas para o mercado corporativo, porque lá onde realmente você vai ter uma aplicação profissional séria e estressante. Então eles têm um parâmetro disso. Então tem alguns projetos que passam pelo mercado corporativo para depois chegar no nosso mercado comum, que é o mercado da microinformática e não da macroinformática. Tá? Então, o desenvolvimento do SSD, ele foi feito ao longo do tempo. Então você pode botar aí, final dos anos 70, durante os anos 80 e durante os anos 90. No início dos anos 2000, a coisa começou a tomar a forma que a gente conhece. Tá? E aí começou a aparecer aqui para nós, assim, na região, mercadologicamente falando, entre 2005 e 2007, começaram a aparecer os primeiros SSDs de 60 GB, tá? No formato SATA, normalmente 2,5, 3,5, tá? De espessura, que eles começaram a surgir. Então, o SSD, que é o Solid State Driver, né, o disco de estado sólido, né, que seria a concepção, porque, entre outras coisas, ele não tem os dispositivos normais, tá, que um HD tem. Plater, cabeçote, motor, não existe partes móveis. Ele, no fundo, se a gente uma alusão muito simples do SSD, ele é basicamente, tá, um pendrive gigante. Ele é uma plaquinha com um ou vários chips de memória NAND flash, que é uma variação da memória flash do pendrive, tá? Melhorada, aperfeiçoada e assim por diante, mas a lógica é de uma memória flash, tá? Que recebe esse formato de gravação. Então você não vai ter parte, você vai ter uma placa, um PCBzinho, né? Plaquinha de circuito, e vai ter os chips ali, uma controladora, que vai fazer o serviço para ele. Então isso é uma inovação enorme que foi desenvolvida. Tá? Se tornou o melhor upgrade que tem no computador. Você pode pegar uma máquina velha, uma máquina aí de 15 anos atrás, tá? Que ainda estaria funcionando, um notebook, um PC, você quer dar uma sobrevida a ela, enfia um SSD. Tá? Normalmente SATA, que não vai ter conexão M.2 para ela. Tá? E a máquina, ela ganha vida. Tá? Por quê? A velocidade de acesso. O que a gente tem que entender é que basicamente 90% do que a gente faz no computador é acessar dados. Você liga o computador, ele está acessando o teu disco, está carregando o Windows, você abre o Word, está carregando, você abre o Excel, você abre a internet, você abre o CorelDRAW, abre o Photoshop, você digita um texto, você grava, você está lendo o tempo inteiro. Entendeu? Então, as operações de leitura e gravação são o tempo inteiro utilizadas na utilização de um computador. E automaticamente isso vai recair sobre o disco. O HD é muito mais lento, sabe-se muito bem, as velocidades de acesso, não vou entrar em detalhes aqui sobre velocidade de acesso, mas para ilustrar, um Windows que demora 1 minuto e meio para carregar, digamos, num HD, na mesma configuração de máquina, num SSD, carrega em 10 segundos, 12 segundos, às vezes até menos, dependendo da variação. Tá? Bom, dito isto, para vocês terem uma ideia de onde vem,
Tá? Vamos aos fatos. O SSD, tá? Como eu falei, ele é uma evolução do HD. Deixa eu pegar aqui só para a gente ilustrar. Temos aqui um HD, né? O bom e velho famoso disco híbrido. Esse aqui já é um HD no padrão SATA, não é nem os padrões IDS, que são mais antigos, mas é um HD. Tá? Tem esse formato aqui, aqui a controladora lógica dele, que é a placa, dentro dele tem o pleito, o cabeçote, o famoso ímã de neodímio, né? Ou ímã de terras raras, que o pessoal gosta muito de desmontar HD para retirar ele, tá? Que realmente é muito poderoso. Então esse é o HD, dispositivo de armazenamento mais comum que existe, tá? Que permanece ainda com o dispositivo de armazenamento, mas está perdendo basicamente o seu posto de dispositivo de sistema, onde o Windows é instalado. Tá? Bom, partindo desse caminho aqui, chegamos aos primeiros SSDs que a gente tem, que começaram a se popularizar, que é esse aqui, que é o SSD no formato SATA. O tamanho de um HD de notebook, tá? Basicamente mais para poder encaixar em todos os dispositivos, nos locais, dentro de um notebook, ou até para ser parafusado num PC, tá? Ele usa o tamanho de um HD de notebook, mas não precisaria, porque aqui dentro, cara, aqui é um cortezinho aqui, ó, basicamente tem só aqui, isso aqui está tudo vazio. Tá? A plaquinha lógica dele está mais ou menos até aqui. Então isso aqui é um SSD padrão SATA, tá? Que atinge velocidades aí na faixa de 500 a 550 megabytes de leitura e o mesmo tanto em velocidades de gravação, que é o limite, porque como ele utiliza o padrão de conexão SATA 3.0, a taxa máxima do SATA é 600 megabytes por segundo. Então ele está limitado a isso. Tá? Mas nós queremos falar sobre quem? Sobre os SSDs M.2. Então vou pegar aqui um SSD M.2, tá? Ó, eu tenho um aqui. Então vejam bem, é uma plaquinha, tá? Tem os chipzinhos que estão aqui por baixo da plaquinha, que são os chips de memória flash, né? NAND flash que ele utiliza. Então esse aqui é um SSD M.2. Ele deixa a tua máquina muito mais rápida. Por quê? Porque a taxa de transferência desse carinha aqui, tá? Ela pode atingir hoje, tá? No momento, 12.000 a 13.000 megabytes por segundo de leitura, tá? E alguma coisa em torno dos seus 10 a 11.000 de gravação. Isso está subindo, está aumentando, porque ele se baseia no padrão PCI Express de conexão, tá? A linha dele. Então, quanto mais o PCI Express sobe, nós já estamos no PCI Express 5.0, está começando a surgir os SSDs PCI Express 5.0, esse que atinge essas velocidades que eu falei para vocês aí, 12, 13.000 megabytes por segundo. Os PCI Express que trabalham no 4.0 pode atingir até 8.000 na taxa do PCI Express 4.0, tá? Que é o formato, que sempre é o que a gente chama de padrão X4, tá? Então ele trabalha ali, X4 são 4 linhas de comunicação, 4 lanes do PCI Express, que é a taxa de transferência da conexão dele, tá? Vezes a velocidade de cada um. Então no PCI Express 4 ele chega a 2.000 por pista, por lane, então ele pode chegar até 8.000. Então tu tens aí SSDs que estão começando a se tornar populares, que estão na faixa de velocidades de 6 a 7.000 megabytes por segundo, tá? O mais que está mais comum no momento, ele oscila muito. Ele está no PCI Express, tá? 3.0 X4, que tem 1.000 megabytes de velocidade por pista, então são 4 pistas, X4, né? Vezes 1.000, dão 4.000 megabytes por segundo. E eles podem atingir velocidades aí que ficam oscilando entre os 3.000, tá? 2.000, vou colocar aí, de 2.500 a 3.500 de velocidade de leitura, tá? E de 2.100, 1.700, dependendo do modelo de gravação, até uns 3.100, 3.200 de velocidade de gravação. Esses são os mais comuns do mercado, tá? Todos esses SSDs, eles utilizam, deixa eu mostrar aqui para vocês mais próximo, tem uma chavezinha aqui, tem uma fenda, tá? Que a gente chama de M-Key, a chave M, tá? Esses trabalham, tá? São SSDs M.2 que trabalham com o protocolo de transferência NVMe, que possibilita essas altas taxas de velocidade, aliado junto automaticamente ao PCI Express. Mas, vejam bem, tomem cuidado, existe esse SSD aqui M.2, percebam aqui, ó, que ele tem duas chaves, tem a chave B e a chave M, ó. Esse aqui só tem a chave M, esse aqui tem a chave B e a chave M, essa chave aqui é mais. Esse cara aqui é um SSD M.2, você pode olhar, ó, mesma coisa, fisicamente falando, né? Só tem essa diferençazinha aqui, que faz toda a diferença, porque esse SSD M.2 aqui, tá? Ele utiliza o protocolo de transferência SATA,
não o protocolo de transferência do NVMe. Então ele é padrão de transferência, sabe, usando o protocolo, basicamente, o HCI, que faz com que esse carinha aqui não ultrapasse 600 megabytes por segundo. Então, quer dizer, esse carinha aqui vai ter a conexão SSD M.2, bonitinho, não usa cabo, não usa conector de energia, nada, mas ele tem a mesma velocidade do nosso amiguinho aqui, ó. Ele é um SATA também, tá? Apesar de ser da facilidade de colocar como M.2, mas ele é SATA. Você não vai ganhar nada em relação ao SATA que você já tem. Então você não vai acabar fazendo um upgrade. Se tu tens um SSD SATA e tu tens da placa-mãe, tá? Um socket lá M.2 de conexão, e você comprar esse SSD aqui, você não vai ganhar, tá? Você não vai ter ganho. Você vai continuar igual. Então tome cuidado. Tem muitas promoções que acontecem, por exemplo, Black Friday, os caras estão queima de estoque, onde eles estão vendendo esse carinha aqui, com duas chaves, que tem a chave B e a chave M, que a gente chama, né? A B-Key e a M-Key, ele não ultrapassa 600 megabytes por segundo. Ele está limitado ao protocolo de transferência HCI no padrão SATA. Não comprem esse cara, a menos que tu não tenha saído. Não compre esse, porque aí tu não vai fazer o upgrade. Então o lance é esse aqui, tá? Que você tem uma única chave, que é a chave M. Esse aqui usa o protocolo de transferência, o M.2 NVMe. Esse aqui é o que vai atingir, dependendo das taxas lá em cima, de 12 mil, 13 mil e assim por diante. Então você tem que comprar esse, que tem só a chave. Tomem cuidado, porque é muito fácil de ser enganado ou de se enganar na compra. Você vê lá um SSD de 1 tera, um valor baixíssimo, você, promoção, etc e tal. E eu estou falando de Kabum, estou falando de terabyte, estou falando de Pichal. É promoção, os caras não têm culpa, eles vão lá e colocam a promoção. A culpa é de quem está comprando, que não vai lá e olha a especificação. Tá? Então você tem que ler, verificar. Não compre que tem as duas chaves, que ele vai ser protocolo SATA, tá? Que utiliza padrão SATA, protocolo HCI. Esse aqui utiliza o padrão PCI Express, no formato M.2, que usa as linhas de conexão do PCI Express, no protocolo NVMe. Esse que você tem que comprar. Tá? Basicamente, esse carinha aqui, ele faz toda a diferença no mercado. Então, esses SSDs aqui são os SSDs que você vai utilizar nos dias de hoje. Tá? Existe, claro, gente, não adianta entrar muito em detalhe, tá? Mas vamos imaginar, tem ali a forma que os chips, os bits de dados, tá? Os bytes de dados são armazenados. Aí você tem ali o SLC, tá? Que é o Single Level Cell, que é um nível por célula. Significa que você vai ter uma célula, porque o SSD, ele não, a estrutura do SSD, tanto do SATA como do M.2, tá? Ele utiliza não setores, disco cluster, né, como o disco, ele utiliza células. Então, o mais rápido é o SLC, que é 1 bit por célula. Tá? Aí você tem o MLC, 2 bits por célula. O TLC, 3 bits por célula. O QLC, 4 bits por célula. Esses dois últimos que eu falei são os mais comuns. Já tem o PLC, 5 bits por célula. Quanto mais bits por célula, mais barato ele fica. Só que mais lento ele se torna. Tá? Ele não se torna tão rápido nas taxas de transferência. Você tem uma perda de performance por causa da quantidade de bits que é utilizado por célula. Então, quando tem 1 bit por célula, ele é muito mais rápido. Só que aí é questão de custo. Então, a maioria dos SSDs estão na faixa etária utilizando tecnologia do TLC e do QLC. Tá? Então, às vezes, por isso que você, de repente, vê umas variações de preço meio malucas. Um SSD de 500 GB de um fabricante que, teoricamente, ele parece ser iguais. Um custa 199 e outro está custando 499. Isso às vezes tem com isso, mas você pode observar que além do PCI Express que ele funciona, que ele trabalha, você vai atingir taxas de velocidades muito altas. Normalmente quando se trabalha mais com CLC, e também se fala em durabilidade, que a durabilidade dos que utilizam o formato com células SLC, né? O nível SLC é maior do que os que utilizam MLC, TLC, QLC e ainda mais o PLC, assim por diante. Mas o que acaba acontecendo é que os caras vão fazer o quê? Eles vão reduzir preços, né, e fazer a tecnologia se tornar mais popular e vai baratear ela. E para isso eles vão utilizar alternativas e os níveis de bits por célula é uma dessas alternativas. Para você conseguir colocar um SSD M.2, tá, que é muito mais rápido do que um SSD SATA, tá? Como eu falei, um SATA chega a 600 megabytes por segundo, tá? Os normais aí no mercado estão girando em torno de
de 2.100 até 3.500 megabytes por segundo em taxa de velocidade. Então você vê só a velocidade dele, ele é algumas vezes mais rápido, você pode colocar aí de 5, 6 vezes mais rápido, os normais, que a gente chama, né, do que um SSD SATA. Você tem que observar, deixa eu pegar aqui, se a sua placa-mãe, ela tem, tá, esse carinha aqui, ó. Então, para que você possa ter, a sua placa-mãe tem que ter esse cidadão aqui, tá vendo? Isso aqui é um socket, tá, M.2. Esse socket M.2, ele permite a conexão do SSD. Então, eu vou pegar aqui só para ilustrar, vou conectar aqui, para vocês poderem ver. Deixa eu conectar aqui o nosso amiguinho aqui, eu conecto aqui no encaixe, ó. Ele está aqui conectado, eu vou, aperto aqui, boto um parafusinho aqui embaixo e o nosso SSD está instalado. Observem que esse aqui, a conexão aqui, ela é uma M-Key, tá? Porque tudo hoje em dia, tudo M-Key, para trabalhar com o protocolo NVMe. Mas se eu pegar o nosso amiguinho aqui, que é o protocolo SATA, ele encaixa. E muitos desses sockets aqui, eles leem. Tem alguns que não leem, tem alguns que só leem, tá, com a chave M-Key. Mesmo que ele encaixe fisicamente, ele não dá leitura se for SATA. Mas tem alguns que encaixam e funcionam como SATA também. Mesmo só tendo uma conexão, não tendo a chave M, tá, só tendo a chave B e assim por diante, ele vai utilizar essa conexão. Então você precisa ter esse carinho. Aqui nós temos essa escala que tem aqui, para vocês terem uma ideia, é o comprimento, tá? Tem o 2210, o 2220, se não me engano, 2240, 2260, 2280 e 22100. O mais comum nos dias de hoje é esse aqui, que chega aqui onde eu estou com o dedo, que é o 2280, que é o tamanho justamente desse que eu tenho aqui. Então quando você vai comprar um SSD M.2, olhe na sua placa-mãe, mas cara, 95% do mercado, os SSDs são desse tamanho, 2280. Tá? Que é o comprimento dele, na realidade, né? Que ele vai ter. Então ele tem esse comprimento aqui em centímetros que você vai conectar. Para notebook tem modelos menores, às vezes 2220, 2240, mas até os notebooks já estão utilizando tudo 2280 nas conexões. Então vem várias furações da sua placa-mãe para você poder utilizar vários formatos. Mas basicamente o 22100 eu já não vi mais, tem um tempo. 2220, 2240 também não, tá? 60 até vir notebook esses tempos atrás, mas é basicamente tudo 2280. Então você tem que se atentar a esse tipo de situação, tá? Verificar se a tua placa-mãe tem um socket M.2 para conexão, tá? Verificar se esse socket suporta qual tamanho, 2280, por exemplo, que é o mais comum, que é o mais comum para vender. Se tu tentar comprar outro também vai ser complicado, tá? Para você verificar na tua conexão dele, se você olhar. E se ele é chave M, né, para que ele utilize, na verdade, o protocolo NVMe, para não comprar um SATA por engano. Tá? Porque ou o teu socket nem vai ler esse cara, ou se ler, vai ler limitado a 600 megabytes por segundo. Ele vai estar preso à velocidade de um SSD SATA normal. Então se você tem um SSD SATA e descobrir que a tua placa-mãe tem um SSD, um socket M.2, agora eu vou aproveitar uma velocidade bem maior e você comprar o SSD errado, por exemplo, ou não lê, ou vai ler a 600 megabytes por segundo. Então tem que observar isso, tá? Que basicamente todos os SSDs M.2 hoje usam o protocolo de transferência NVMe, como eu já comentei, tá? E você então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Tá? Existe uma outra alternativa, só para ilustrar, é que existe um adaptador, tá? Não tenho nenhum em mãos aqui, então todos eles até tem dentro da minha máquina, dentro daquela máquina lá tem, mas se naquela lá eu acho que também tem, ou em formato de plaquinha, tá? Normalmente, ou em formato de um adaptadorzinho, encaixe, você encaixa no slot PCI Express. Então, vamos supor, você tem aqui na tua placa-mãe, deixa eu ilustrar aqui para vocês, ó, eu tenho aqui na minha placa-mãe o slot PCI Express, ó, esse aqui é um X16, esse aqui é um X1, eu posso comprar um adaptador, por exemplo, X4, ele pode encaixar aqui num slot PCI Express X16, ou posso comprar um X1. O que vai acontecer é o seguinte, tá? Para você ter certeza qual é a velocidade que você vai conseguir atingir, você tem que saber qual é a versão do PCI Express que a tua placa-mãe tem. Então vamos vamos imaginar que esse aqui é um PCI Express, um X1, que trabalha em 3.0. Então ele só tem, o X1 é uma única linha de comunicação. No 3.0 ele trafega a 1000 megabytes por segundo aqui. Entendeu? Então se tu comprar um adaptador e colocar um SSD M.2 no adaptador nesse slot aqui, tá? Ele vai atingir no máximo 1000
megabytes de velocidade, mesmo que ele consiga fazer 2.000, 3.000 de velocidade. Tá? Se tu comprar um adaptador X4, por exemplo, ele não serve aqui, mas ele serve aqui, porque são tudo retrocompatíveis. No X4 a 3.0, cada linha do 3.0, no PCI Express 3.0, atinge 1.000 megabytes de velocidade. Se você colocar 1.000 vezes 4, que é um adaptador X4, que ele é um pouquinho maior, ele encaixa no PCI Express, você chega a 4.000. Aí você pode colocar no adaptador um SSD que trafega a 3.500, 3.100 e ele vai funcionar bem próximo disso. Tá? Existe perda nos adaptadores? Tem um pouquinho, mas é mínima coisa. Também depende da qualidade do adaptador que você vai comprar. Tá? E você pode utilizar. Então ele pode atingir taxas aí perto dos 3.000. Ele pode atingir 3.200, ele chega a 2.800, 2.900. Pô, um adaptador está maravilhoso. E você consegue fazer com a tua placa-mãe que não tem o socket M.2, utilizar a tecnologia de um SSD M.2. Então isso é uma coisa interessante. Pouca gente sabe. Claro que para colocar o sistema operacional lá dentro aí tem uma manobra. Até em curso eu ensino meus alunos a fazer essa manobra. Tá? Por quê? Porque como a placa-mãe que não tem socket M.2 na BIOS dela, o programa que controla ela, ele não tem, tá? A rotina para controlar o NVMe. E consequentemente, como ele está entrando por adaptador, a BIOS não o reconhece, a BIOS CSM, o BIOS UEFI, não vai reconhecer ele como dispositivo de boot. Então ele não vai dar boot. Entendeu? Pode até instalar o Windows, pode instalar o Windows, no primeiro reinício ele não dá boot. Aí tem que fazer uma manobra com um dispositivo, tipo um HD, um SSD SATA, até um pendrive, para fazer uma conexão. Veja bem, é 100 megas só que eu preciso para fazer a ponte de conexão. E eu consigo fazer um SSD M.2 adaptador, dar boot e carregar o sistema operacional. Eu ensino isso numa das matérias de avançados, nos cursos avançados que a gente tem aqui de manutenção, aqui da Baixa Informática, para os meus alunos. Então você pode reaproveitar enorme parque de placas-mães que estão há anos no mercado aí, tá? Que não tem o socket M.2, o cara acha que está limitado ao SATA, colocando um sistema, tá? Uma plaquinha adaptadora, conecta ali, faz a manobra, tá? de conexão para que o boot possa ser desviado de um dispositivo reconhecido pela BIOS para um SSD M.2 e tu carrega. Cara, tu perde ali 1 segundo, 2 segundos na migração dele pular para o dispositivo normal para o SSD M.2 e dar o boot. Cara, é muito mais rápido do que você ter um SSD SATA normal. Tá? Então o SSD M.2 é a vedete no momento, está crescendo cada vez mais, só tem um pequeno porém nos SSDs M.2. Tá? Quanto mais eles sobem na velocidade, mais eles esquentam. Você pode olhar hoje, ali, a Galaxy, se eu não me engano, mostrou o modelo agora, eu acho que é o HOF, SSD HOF deles ali, se eu não me engano, HOF, se não me falha a memória, que ele tem um dissipador, cara, que tu olha em cima dele, parece uma placa de vídeo, tá? Porque esquenta muito. Já se fala em 80 a 90 graus a temperatura do SSD em carga de trabalho gravando, tá? Nas velocidades pelo PCI Express 5.0, ou seja, ultrapassando os 10.000. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a coisa é violenta. Então, o calor no SSD M.2 é a chave. Tanto que muitas placas-mães já estão vindo com um dissipador. Tá? Onde tem o socket M.2, placas-mães mais de médio, a top de linha, digamos, de fabricação, elas já estão vindo com um dissipador em cima dela para te botar o teu SSD M.2 e já bota um dissipador ali para ajudar a controlar a temperatura do SSD M.2. Tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, explicar um pouco mais sobre o SSD M.2, tá? Que ele tem esses formatos, então atentem aos formatos do SSD M.2, peguem o NVMe, tá? Não peguem o que tem em formato SATA, é muito simples, para você não pegue que tem dois chanfros, duas entradas, duas chaves, só pegue que tem uma chave, que é a chave M, tá? Vai estar escrito M-Key, que essa é para o M.2 do formato NVMe que vocês vão utilizar nos dias de hoje. E aí você vai ter que ver a velocidade do teu slot PCI Express, porque às vezes você vai lá e compra um SSD que promete atingir 7.000 de taxa de leitura, fica todo bom, beleza, aí tu coloca na tua máquina e não passa de 3.000. Aí tu, o SSD não tem efeito. Não, de repente o problema todo é que o teu socket M.2, tá? Ele trabalha em X4, 4 linhas, só que é o PCI Express 3.0 no padrão, que dá 1.000 megabytes por linha. Para atingir a velocidade real dele que tu comprou, a tua placa-mãe teria que ter um socket M.2, tá? X4,
4.0 no PCI Express. E às vezes o mais comum no mercado é 3.0. Então também tem essas variações que você tem que observar. De um jeito ou de outro, tu só está ganhando. Tá? Porque mesmo que tu compre um SSD X4 4.0 e tu coloque numa placa-mãe que socket M.2 X4 3.0, tá? Vai ganhar muito mais velocidade do que o SATA que tu tinhas. Tá? E também, como a vida útil desses SSDs é anos, tá? Não tem esse papo, só se acontecer alguma coisa fora do normal, vai muito tempo os TBWs, que é o Total Bytes Write, que é a quantidade de dados que pode ser gravados. A maioria desses SSDs é de 60 a 90 terabytes para cima. Para pensar, para gravar 1 GB por dia numa máquina, no SSD, já é difícil um usuário. Então você vai ter anos e anos e anos de SSD. Então, de repente você vai fazer um upgrade no futuro de placa-mãe, e aí vai comprar uma placa-mãe que vai ter um socket M.2 X4 4.0 e já tem o SSD para colocar nele. Tá? Então fiquem de olho, de atento nesses detalhes. Espero ter ajudado, elucidado um pouco sobre o SSD M.2, que é a vedete do momento e é hoje realmente o principal dispositivo de armazenamento de dados e de carregamento do sistema, onde você instala o Windows. Porque a velocidade dele realmente é muito rápida e a máquina fica muito ágil. Carregar sistema, abrir programa, carregar jogos e assim por diante. Beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. Um abraço a todos, até a próxima.